Bom, pessoal, respondendo a dúvida das pessoas que me deixam nos comentários. Bom, a dúvida de hoje, pessoal, se eu utilizo aditivo de radiador no sistema do trator Ford. Já respondendo, sim, pessoal, eu utilizo. Agora a segunda parte, por que eu utilizo? Bom, primeiramente que isso é recomendado pelo fabricante, utilizar aditivo no radiador. Bom, mas para que o aditivo? Bom, pessoal, vamos aos dados aqui desse carinha aqui. O que ele faz com o sistema? Primeiro ponto, ele eleva o ponto de ebulição da água. Como todos sabem, a água ferve a cerca de 100 graus a nível do mar. Esse carinha aqui eleva o ponto de ebulição lá para próximo de uns 130 graus, mais ou menos. Logicamente que varia de aditivo. Logicamente, com o sistema pressurizado, a água ferve com outro ponto, porque a pressão aumenta o ponto de ebulição da água, como se fosse uma panela de pressão. Mas isso é uma outra questão. Segundo ponto, pessoal, para quem mora em região fria, em que existe a possibilidade de congelar a água no sistema, o aditivo ele muda o ponto de congelamento da água. Normalmente a 0 grau no ponto do mar, com aditivo, ela abaixa lá por cerca de uns menos 40 graus Celsius. Então, para quem mora em região que a água congela no bloco do motor, é legal. Terceiro ponto, pessoal, ele tem componentes que não deixam criar ferrugem no bloco do motor. Ou seja, o bloco do motor interno é ferro fundido, não tem nenhuma proteção de pintura, a água sozinha vai começar a criar ferrugem e formar aquela água enferrujada, aquela água meio que barrenta. O que por fim, pessoal, acaba danificando a parte de vedação e a parte de bomba d'água. E já na terceira parte do aditivo, pessoal, ele tem também componentes que conservam as partes de borracha, no caso como mangueiras, e no caso da parte de bomba d'água, que no caso de selo de vedação. Ou seja, ele mantém sempre o sistema limpo e essas partes emborrachadas sempre flexíveis. Então dura muito mais tempo o sistema. Para vocês terem noção, pessoal. Aqui, ó, mangueira original de fábrica ainda, mais de 40 anos, sempre usando aditivo. Bomba d'água ali não me lembro quando foi trocada, mas pelo que eu me lembro, deve ser lá por volta de 2005, mais ou menos. Então tem mais de 15 anos a bomba d'água, sem nenhum pingo. Então essa é a questão. A outra questão, pessoal, eu posso utilizar aditivo em sistema que nunca foi utilizado? Tem aquela questão do depende, tudo tem que ser analisado, mas normalmente, pessoal, o sistema que nunca utilizou aditivo vai estar dessa forma aqui. Temos aqui um Jeep Willys 6 Caneco, o radiador original de fábrica ainda. Vocês podem ver que já tem alguns pontos de ferrugem aqui. E quando você abre o sistema, pessoal, a água está bem laranjada, toda enferrujada. Ou seja, se caso eu me dê na ideia de colocar aditivo no radiador, isso aqui vai vazar que nem uma peneira. Por quê? A própria ferrugem que fez o microfuro no radiador, a própria pó da ferrugem passou de volta lá e trancou e vedou ele. Quando eu colocar aditivo aqui no sistema, ele vai arrancar toda essa ferrugem fora e vai dar diversos vazamentos no sistema. Então essa é outra questão, pessoal. Tudo depende. Se o sistema usou aditivo por um tempo e ficou um tempo sem utilizar, tem que ser analisado. Tem que ver se tem furo no radiador, se tem como que ele está de dilataria, se ele está com solda boa ou não. Então essa é outra questão que tem que ser analisada. Então, só para poder ficar bem explicado. A gente tem que fazer uma revisão no sistema, ver como que está tudo certinho, ver os selos do motor, porque ferrugem ele pode danificar ali o selo do motor. Então o dia que eu for colocar aditivo ele pode vazar ali. E tem toda essa questão a ser analisada. A questão de dose, pessoal, que dose que eu utilizo no radiador. Só lembrando que, no caso do Ford 4600, temos cerca de uns 10 litros e pouco no sistema total de arrefecimento, no qual o aditivo depende do fabricante. Mas no caso do aditivo que eu compro aqui na Ford, ele pede 40% de aditivo e 60% de água. Ou seja, 10 litros e pouco são 4 litros de aditivo e 6 litros de água, mais ou menos. Então essa é a questão. Tempo de troca, pessoal.
aqui no caso desse aditivo que compro na Ford, eles recomendam a troca a cada 2 anos. Preço do aditivo, pessoal. O preço, eu paguei, esse eu comprei pela concessionária da Ford pela internet, me saiu na faixa de uns R$20, já contando com frete. Ou seja, 4 aditivos no sistema. Cerca de R$80 por 2 anos. Então, basicamente, isso não é nada, pessoal. Isso não agrega custo nenhum, contando a revisão total do maquinário. 2 anos, R$80. E só lembrando que o benefício que ele traz de não estragar a parte de vedação e bomba d'água, a longo prazo se paga. Então essa é outra questão. Então só lembrando, no caso desse aditivo aqui, 40% de aditivo e 60% de água destilada. Logicamente que aqui eu utilizo água do poço, que é uma água bem limpa mesmo. Então, pelo que eu já vi, não cria resíduo no sistema. O que não pode ser utilizado, pessoal, é água tratada com cloro, igual a água da cidade. Se você colocar a água da cidade aqui no sistema, ela reage com as peças do sistema, peças de cobre ou peças de alumínio, e cria uma ferrugem do caramba. Você acaba com o sistema por causa da água com cloro. Então, na dúvida, é água do poço bem limpa, ou se não tiver água do poço limpa, vocês compram o galão de água destilada. Varia cerca de uns R$5 por litro ou R$3, dependendo do galão que vocês vão adquirir. Então fica essa dica aí, pessoal. Eu vou fazer 2 partes de vídeo. Esse vídeo falando dessa parte do aditivo só, que eu, no caso, estou acabando por aqui. E o segundo vídeo, pessoal, que eu vou trocar o aditivo do Ford 4600. No caso, eu vou mostrar os pontos que eu dei na água dele e como que eu faço a troca do sistema. E é isso aí. Então, quem está querendo ver a troca de aditivo do 4600, esperem o próximo vídeo. Isso, pessoal. Então, esse é o vídeo respondendo essas dúvidas. Qualquer dúvida, deixa no comentário, no que for possível eu respondo. Se inscreve no canal. Isso aí, pessoal. Até mais. Valeu. Fui.